Queridos amigos, é um prazer muito grande nós estarmos novamente reunidos nesse nosso ambiente de discussões espiritualistas e filosóficas. Sou Gilson Freire e nós estamos aqui para discutir um trabalho recente nosso, intitulado A Física do Espírito. Estamos discutindo os seus vários capítulos e, na atualidade, nós vamos fazer alguns comentários sobre o 10º tema, é como chamamos os capítulos, da sua quinta parte, que diz respeito, então, a uma interpretação metafísica da física quântica. E o nosso 10º tema se intitula Colapso e Decolapso. Nós estamos estudando a física quântica sob uma ótica espiritualista de Pietro Baldi. Estamos, então, evocando a revelação de Pietro Baldi para alcançarmos um entendimento mínimo que seja desta intrigante ciência, a física quântica. E hoje nós vamos falar de um dos seus temas mais controvertidos e também um dos mais preferidos pela turma da espiritualidade, os físicos espiritualistas ou físicos místicos. Bem, antes de entrarmos no nosso tema propriamente, vocês certamente se depararam com uma palavra inexistente no nosso idioma, devem ter se assustado com ela. Colapso, todo mundo conhece, mas decolapso é um neologismo, ou seja, um termo que nós nos vimos forçados a criar, especialmente para as nossas interpretações, os nossos estudos. Portanto, não se assustem com esta palavra, porque é uma palavra que realmente não existe, né? Não temos a pretensão de que ela venha a existir, mas nós sentimos falta dela e durante o nosso estudo vocês saberão exatamente por que nós evocamos este termo para descrever um conceito que nos parece saltar das nossas interpretações metafísicas da física quântica. Então, estamos já falando, por diversas ocasiões, do famoso embate que nós assistimos na tela do micromundo, no palco, né, na arena do micro-universo. Nós assistimos, então, um embate de dois universos, os dois universos que existem, o universo local e o universo não local, o universo físico do espaço-tempo e o universo não físico e atemporal. Então, nessa estreita realidade que é a arena quântica, todos os elementos se encontram numa situação de indefinições, de indecisões, de indeterminismos, porque eles participam de dois mundos ao mesmo tempo. Então, há ali um choque de duas realidades, traduzindo em instabilidade de seus fundamentos. Então, isso para nós, amigos, é o ponto-chave do que chamamos interpretação de Gödel. Estamos lançando essa interpretação especial da física quântica, dizendo exatamente isto, que no palco do micromundo encontram-se dois universos. O universo divino, que o Baldi chamou de sistema, e o universo do espaço-tempo, que o Baldi chamou de antissistema, que é o universo da matéria, da energia, onde estamos imersos, é o universo temporário e, na verdade, é um universo, além de transitório, irreal, né? Para nós, então, o outro universo, o universo divino, é que é o real. Bem, mas enfim, então, a nossa interpretação é esta.
Então, agora nós vamos enxergar, já enxergamos diversas dualidades que se dão neste palco, né, neste microcenário. Hoje nós vamos falar, então, de um capítulo especial da física quântica, que nos mostra, então, esse comportamento dual e conflituoso das partículas subatômicas. E este comportamento é chamado de estado de superposição ou estado de sobreposição. Essas duas palavras são sinônimos. Ora, vamos falar uma ou outra. O que é esse estado de sobreposição ou superposição, chamado sobreposição de estados? Este conceito, que na verdade é uma linguagem da natureza, não é uma criação dos nossos cientistas, traduz para nós que lá neste micro-universo, os elementos subatômicos, eles eles têm estados superpostos, de tal forma que eles se tornam indefinidos por isso. Eles são uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Então, hoje nós vamos conversar, já andamos falando um pouco disso, mas vamos conversar melhor sobre o que é esta sobreposição. Essa sobreposição, por exemplo, não se compara a atirarmos uma moeda para o ar. A moeda vai rodopiar, nós não vamos saber, né, qual lado da moeda vai cair na nossa mão, pode ser cara ou pode ser coroa, e ao rodar, ao girar, ela estará sempre com uma face e outra face muito bem estabelecida. Uma face é cara, outra face é coroa. Elas só estarão girando, né, no movimento que nós a induzimos. Este não é um estado de superposição. Uma moeda apresenta uma face ou outra face. Uma moeda quântica seria aquela que apresentasse as duas faces nos seus dois lados. Então, um lado é cara-coroa, o outro lado é cara-coroa também. E estes dois lados só irão se definir no instante que a moeda cair na nossa mão e nós enxergarmos uma de suas faces. Se enxergarmos coroa, a outra automaticamente se transforma em cara. Portanto, os estados sobrepostos do mundo quântico não são excludentes, eles são complementares, eles são correspondentes, eles são consentâneos, eles são simultâneos. Nós vamos a entender a falta de lógica desse processo ao imaginarmos, por exemplo, o spin da partícula atômica, que, a grosso modo, é o seu eixo de rotação. Então, a partícula ela vai rodar para os dois lados ao mesmo tempo. E nós vamos definir um spin a instante que fizermos a sua mensuração. Então, é como se uma bailarina fosse capaz de girar para os dois lados, mas ao mesmo tempo. Isso no nosso universo é impossível. Evidentemente que a bailarina pode girar para a esquerda ou pode girar para a direita, mas ela não pode girar ao mesmo tempo para os dois lados. Isso seria um absurdo aos nossos olhos. Mas lá na realidade microcósmica, a bailarina quântica, que representa o spin da partícula, ela gira ao mesmo tempo para os dois lados, porque os dois lados estão em superposição ou sobreposição de estados. Claro, absurdo? Evidentemente que para nós é um absurdo. Mas assim as partículas atômicas existem, elas compartilham todas as suas grandezas, não é só o spin, não, todas as suas grandezas. O próprio estado de onda e de partícula está em sobreposição, ela é onda e partícula ao mesmo tempo, até que uma aferição a faça definir por um ou outro estado.
Portanto, assim definimos a sobreposição quântica. Espero que fique claro para vocês o que é isto, né? Nós vamos mostrar alguns slides para vocês que talvez esclareça um pouco melhor este exótico comportamento das partículas atômicas. E nós entendemos que elas participam desse fenômeno aberrante porque elas estão, ao mesmo tempo, em dois mundos. Elas participam, ao mesmo tempo, de duas dimensões e dois universos. É como se, em cada universo, ela estivesse girando para um dos lados. Então, daí as suas indefinições, as suas imprecisões, elas não sabem o que são, na verdade. Então, daí o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Daí a concomitância e a oposição, e, ao mesmo tempo, complementaridade de todos os atributos que podemos aferir aos microelementos do nosso universo, né? Eles não têm uma apresentação definida, até que um evento defina qual estado eles devem adquirir, num determinado instante, né? Já explicamos, então, que isso gera um indeterminismo ou um estado de instabilidade permanente no mundo subatômico, que é chamada flutuação quântica. Então, aquilo está pululando, né, nos seus estados intermediários constantemente neste movimento, gerando não só um indeterminismo, mas também um certo caos. Não é? Claro. E isso está determinado, né, na interpretação de Copenhague. Niels Bohr viu esse fenômeno e ele se tornou um dos pilares da física quântica, é um dos pilares também da interpretação de Copenhague, está incorporado à interpretação de Copenhague, né? E, e o que se observou é que a observação, né, o que se denotou é que a observação do processo faz com que as partículas definam por um estado ou por outro estado. Isso se convencionou de chamar colapso. Então, nós colapsamos uma onda quântica e ela se converte em partícula ou onda. Nós colapsamos um spin de um elétron e ele vai, então, girar para um lado ou para o outro lado. Então, meus queridos, houve aí a interferência de um importantíssimo elemento na física quântica, que é o prato cheio para a espiritualidade, que é a interferência do observador. Ou seja, a participação de uma consciência que escolhe, que determina, que faz opções e cria realidade, né? Então, este é o ponto-chave da física quântica. É o ápice dessa exótica ciência que vai evocar um outro elemento participante do universo físico, que é a consciência do observador. Então, vocês todos já viram que isso é, como eu disse, né, o prato cheio para que a espiritualidade se aproveite dessa informação, né, porque ela está nos suscitando a existência de um outro elemento que entra na composição do universo, que é a consciência. Isso, para nós, é um caminho que se abre para que a ciência venha a atestar, comprovar a existência do espírito, que nada mais é do que o nome para a consciência, né? Então, os físicos que viram essa estrondorosa constatação chegaram à conclusão de que é a consciência que cria a realidade, é a consciência que cria o universo. Porque nós colapsamos a realidade tal qual ela é. Todas as consciências que observam o universo fizeram esse colapso. Como se todos nós tivéssemos feito uma mesma escolha, exatamente a mesma escolha, para que o universo existisse da forma como ele existe, né?
Mas isso gerou uma polêmica imensa para os estudiosos da física, e os físicos se dividem entre os racionalistas, né, que preferem não considerar essa participação da consciência tal qual a gente a compreende, e julgam que é apenas a interferência de um elemento de observação que interfere nas movimentações das micropartículas, porque quando você observa uma micropartícula, você precisa interferir no seu comportamento para denotá-la. Você precisa jogar um fóton nela para enxergá-la, para ver onde é que ela está, por exemplo. Então, você interfere com a sua apresentação. Mas tudo nos leva a crer que não, que há sim a interferência de uma consciência. O físico Pascual Jordan, um físico alemão, um dos fundadores também da física quântica, ele chega à conclusão e nos fala categoricamente que observações não só perturbam o que está sendo medido, elas verdadeiramente o produzem. Produzem o que está sendo observado. Então, um outro físico húngaro, naturalizado norte-americano, que é o John von Neumann. O John von Neumann defendeu, em 1932, uma teoria quântica em que afirmava a participação da consciência no processo do colapso quântico do fenômeno da superposição. Então, a consciência seria o elemento que interfere na superposição, desfazendo a superposição, permitindo, assim, a manifestação física dos elementos quânticos, né? E ele traduziu essa teoria num fortíssimo sustento matemático. Esse sustento matemático é chamada cadeia de von Neumann. Então, a cadeia de von Neumann evoca a consciência como um elemento-chave no desfazimento do estado de superposição. E ele conclui que nenhum outro efeito físico, nenhum outro elemento físico pode colapsar uma função de onda, senão a consciência do observador. E ele intui, isso é importante, nós vamos voltar a falar disso, que o colapso ocorre no campo do ego, a mesma instância psíquica estudada e identificada por Freud. Então, segundo von Neumann, quem faz o colapso quântico é o ego. Nós não vamos discutir isso agora, porque isso agora será um tema abrangente das nossas duas próximas reuniões, né? O fato é que, a partir dessas observações, desses experimentos, os teóricos da física quântica se viram obrigados a conviver com esse impalpável aspecto da realidade, a consciência, e aceitar que o livre-arbítrio do pesquisador é capaz de se intrometer nos resultados de suas investigações. Agravava-se, assim, o subjetivismo em que a física quântica se metia, ou seja, ela carreava a ciência para a subjetividade, né? Aquela objetividade forte que sempre sustentou o pensamento científico caía, porque agora a natureza estava subjugada às nossas escolhas. Então, mais uma vez, né, o determinismo, a exatidão científica caiu por terra, ampliando assim ainda mais o indeterminismo identificado no mundo quântico, que agora se via subordinado às escolhas do observador, suscitando fortemente a ideia de que nós é que colapsamos o evento quântico e, com isso, criamos a realidade em que vivemos. Isso vai dar margem a uns quiproquós na física quântica que até hoje são motivos para veementes discussões, né? Vamos falar de alguns aspectos que foram suscitados, né? Sobretudo para os amantes da espiritualidade, porque despertou-se aí, né, a capacidade da mente humana criar.
pelo simples acionamento do seu desejo, da sua vontade. Então, nós criamos o nosso destino, nós criamos o nosso entorno e nós criamos todo o universo em que vivemos. Portanto, podemos sim modificar a realidade em que estamos imersos. Teríamos este extraordinário poder, né? Isso foi chamado de o segredo, a lei da atração, e foi explorado em várias obras, em vários livros, muitos ficaram famosos. Portanto, vocês estão concordando comigo que estamos diante aí de um dos capítulos mais essenciais da física quântica, né? Um dos mais estranhos e também um dos mais importantes para os nossos estudos futuros, para a compreensão do mundo, né? Bem, e alguns cientistas da física quântica tiveram grande dificuldade de aceitar essas novas proposições. O próprio Schrödinger, que chegou a expressar, né, na sua fórmula na fórmula da função de onda, ele simbolizou a função de onda na sua fórmula, a sua fórmula da equação de matéria, né? Ele simbolizou a função de onda pela letra psi. E nós sabemos que a letra psi é um símbolo próprio da psicologia, porque o psi representa o psiquismo. A letra grega psi remete para psiquismo, para a consciência, e é o símbolo da psicologia, né? Os psicólogos sabem disso. Não é que o Schrödinger evocou esta letra para expressar a função de onda no seu colapso. Nós não sabemos por que o Schrödinger evocou a letra psi, ele meteu a letra psi lá no meio das suas fórmulas, né? E eu tenho as minhas teorias. Eu acredito que o Schrödinger, ainda que inconscientemente, percebeu a participação do psiquismo no processo. Tanto que nós vamos nos aventurar a fazer a forma da consciência e vamos utilizar a letra psi para expressá-la de uma maneira muito simplória, é claro, mas pouco mais na frente nós vamos trazer para vocês uma proposta de fórmula para a consciência, né? Mas o Schrödinger, ele propôs um experimento mental muito famoso, tão famoso que todos vocês já ouviram falar, o experimento do gato, né? O gato de Schrödinger. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o gato de Schrödinger ao apresentar o nosso PowerPoint, porque ele exige aí uma imagem, mas ele colocou um gato em maus lençóis, né? Um gato foi colocado por ele num estado de sobreposição, em que o gato existe e não existe. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo, e o gato está ainda nessa situação até hoje. E o Schrödinger queria mostrar a incongruência desta ideia. Essa ideia é tão incongruente como se nós pudéssemos viver com seres que são mortos e vivos ao mesmo tempo ao nosso derredor. Essa é a incongruência do gato de Schrödinger, que nós vamos falar um pouco mais adiante sobre ela, né? Mas, de qualquer forma, ela coloca em evidência a participação do observador, que será tema, então, dos nossos próximos estudos. E no papel do colapso quântico, temos ainda um outro fenômeno muito curioso, que muitas pessoas não entendem muito bem, mas que é um fenômeno muito fácil de ser entendido, que é o fenômeno zenão quântico. Não sei se vocês já ouviram falar no zenão quântico, no famoso zenão quântico, e esse é um fato muito curioso, e é uma descoberta de experimentos realizados na física quântica. Ele foi inicialmente apresentado pelo físico russo Leonid Khalfin, em 1957, e foi por ele denominado paradoxo de Turing. Ele havia observado que os fenômenos quânticos, quando são observados
eles se tornam lentos ou são paralisados. Ou seja, se você observa um fenômeno quântico, uma partícula quântica num estado de superposição, ela paralisa o seu estado, né? Por que esse chamado efeito Zenão quântico? Porque esse nome foi dado por dois físicos indianos que, bem mais tarde, conferiram esses experimentos e o confirmaram. Eles têm nomes muito complexos, não vou saber de memória os seus nomes. Um é Misra, ou Misra, não sei, e Sudarshan, ou Sudarshan, né? E eles comprovaram e fizeram, inclusive, né, bases quânticas, bases matemáticas para explicar o fenômeno, e eles que deram a denominação de efeito Zenão quântico, que pegou, né, o EZQ. Então, hoje é chamado EZQ. O EZQ é um fenômeno evidenciado nas traquinagens quânticas. E ele é fruto de experimentos. Ele diz, então, que quando um evento quântico é observado, ele tende a paralisar. Porque o Zenon de Eleia, que viveu lá no século V a.C., por que ele foi evocado? O que ele está fazendo aqui? O Zenão de Eleia, ele tinha diversos paradoxos, são as aporias de Zenão. Nós já falamos disso lá no começo dos nossos estudos. E uma das aporias de Zenon dizia o seguinte, que o movimento não existe, que todo movimento é ilusório. Se você atirar uma seta e acompanhar com seus olhos o movimento da seta, você verá que a seta não está se movimentando, a seta está parada. Ou seja, o paradoxo do Zenon é o seguinte: se você olha para a seta, para a flecha que você atirou, se você olhar para ela, ela está parada. É como se ela parasse ao ser observada. Então, o evento quântico é assim: se você o observa, ele deixa de realizar-se, ele se paralisa. Daí, né, o Zenon foi evocado, e daí chamado efeito Zenão quântico, né? Isso é observado, por exemplo, em íons de berílio, em pulsos de laser, comprovam essa realidade, né? A degradação do próton e os fenômenos da radioatividade também estão submetidos a este curioso fenômeno. Por exemplo, um elemento radioativo que decai, que desintegra os seus átomos a um ritmo de 50%, se você começar a medir esse elemento de hora em hora, esse ritmo de degradação de 50% cai para 1%. E se você fizer uma medição contínua da degradação radioativa, ele paralisa. É como se os elementos intratômicos fossem tímidos. Eles se veem observado, eles então deixam de agir, deixam de atuar, né? Portanto, o colapso da função de onda, ela sofre nitidamente a interferência da observação. E ela ocorre segundo os intervalos com que essa observação é feita. E se esses intervalos forem curtíssimos, contínuos, o processo quântico é paralisado. Esta é a história do efeito Zenão quântico. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Tá certo? Bem, alguns estudiosos continuaram negando a participação da consciência no colapso e tentaram trazer outras explicações para o fenômeno. Em 1970, um físico alemão chamado Dieter Zen propôs um outro conceito, que é o conceito de decoerência, em substituição ao conceito de colapso, né? Então, segundo essa teoria deste alemão, dois sistemas quânticos emaranhados perdem a sua coerência, perdem a coerência entre as suas funções e são degradados mediante um processo de observação. Mas essa observação diz respeito a qualquer interação com objetos reais. Então, a onda quântica vem lá indefinida,
ela não sabe o que é, ao ela interagir com um objeto real, ela perde a coerência entre as suas funções. Então, a perda de coerência corresponde ao colapso, né? Portanto, a coerência ou o colapso faz com que um objeto quântico destrua as propriedades de sobreposição. A sobreposição é destruída pelo fenômeno da decoerência, né? Ou seja, perda de coerência entre as funções, entre as oscilações da onda quântica, ou o estado de colapso, né? Mas, segundo os estudiosos, o conceito de decoerência não foi suficiente para afastar a participação da consciência no processo, de modo que esse fenômeno continua vigente na física quântica. Ou seja, a consciência firmou o seu pé, sim, no campo da física, no campo do realismo físico. Isso pressupõe, então, que a consciência, embora seja algo tão impalpável, tão abstrato, tem o seu papel no nosso universo, né? Então, considera-se na atualidade que o nosso imenso universo foi gerado pelo colapso de uma imensa onda cósmica se precipitou de um outro universo, sofreu um processo de colapso e, dessa maneira, foi gerado o nosso universo físico. Olha que conceito interessantíssimo para nós, né? Nós agora podemos chamar queda espiritual de colapso espiritual, né? Que é uma palavra mais moderna, porque o colapso é nada mais do que a queda, nesse sentido, né? Mas a física cosmológica, né, se depara com algo extremamente bizarro. Quem colapsou a onda cósmica que formou o nosso universo, se não existia ninguém lá para observar, né? Então, alguns dizem assim: ah, foi Deus. Deus fez a observação, né, da onda quântica em estado de superposição e ela colapsou para formar o nosso universo. Mas o fato é que isso é uma questão em aberto, né? É uma questão muito intrigante dos pensadores, nós nos divertimos com ela, porque aí traz para nós um grande realismo. O espírito, em processo de queda, estava presente ali e colapsou a onda cósmica fundamental que formou o nosso universo. Isso é tão evidente para nós, né? Estamos apenas mudando conceitos de Ubaldi para uma linguagem da ciência, porque o Ubaldi vai nos falar de queda, de desmoronamento dimensional, é a palavra usada por Ubaldi, né, de precipitação, e a ciência agora nos fala de colapso, né, com o mesmo significado, né, um significado de algo que se contrai, algo que se concentra e algo que se torna palpável mediante um processo, né, de interferência da consciência. Mas propostas bizarras têm surgido ao longo desses tempos para explicar o colapso da onda cósmica que formou o nosso universo, né? Nós temos duas teorias, uma nós vamos dedicar um capítulo para discuti-la, que é a tese dos muitos mundos, ou a tese do multiverso, que é famosa, né? A tese do multiverso, que foi proposta em 1957 por Hugo Everett, ou Everett, não sei se a pronúncia está correta, né? Hugo Everett fez essa proposta, né? A tese dos muitos mundos, que nós vamos discuti-la separadamente, e o famoso físico que já citamos aqui para vocês, John Wheeler, ele fez também uma outra proposta muito bizarra para explicar esse colapso que dá origem ao nosso universo, né? Ele fala que nós, no presente, ao olharmos para o passado, fazemos o colapso lá no passado, por isso hoje nós existimos. Vejam que coisa mais bizarra, né? Essa, essa proposta do John Wheeler, né? Porque é excêntrico, a ideia é excêntrica, ou seja, você cria o seu próprio passado ao observá-lo no ponto presente que você está. Não é uma coisa esquisitíssima?
Muito esquisita, né? Acho que ela não vale nem a pena ser discutida, não sei por quê, nem sei por que que né, os livros seríssimos de física quântica mencionam essa teoria do John Wheeler, né, que nós criamos o passado ao observá-lo, né? Que coisa mais estranha é essa, né? Bem, mas nós estamos perfeitamente cientes e nutridos, né, pelas teses de Ubaldi, que participamos de um imenso colapso, a queda do espírito, que foi responsável, então, pela criação do universo físico. Então, nós fizemos o colapso da matéria. Isso está muito evidente na equação da substância, né? Não é, meus amigos? O movimento alfa, beta, gama é um movimento de colapso, né? Em que as potências do espírito se convertem em energia e se transmudam em matéria. Aí está, né, o colapso alfa, beta, gama, que gera a nossa realidade. Isso está evidentemente expresso na fórmula da substância, né? Bem, outro aspecto que nós devemos comentar com vocês é que, segundo a nossa ciência, o colapso quântico é irreversível. Quando você colapsa uma onda quântica, ela se manifesta como partícula, como onda, ou quando você determina o seu spin, você não pode retroceder mais, ele é irreversível, né? Nós podemos colapsar o elemento quântico, mas não podemos fazer o contrário. E nós estamos afirmando, sustentado no pensamento de Ubaldi, que isto não é verdade, que nós podemos fazer, sim, o movimento contrário do colapso, o que estamos chamando de decolapso. Ora, se o colapso gera a realidade física, a realidade concreta, a matéria, é evidente que nós estamos num movimento de desmaterialização do universo e de nós mesmos. Nós estamos na contraparte do outro movimento da forma da substância. Estamos vivendo o momento em que vemos gama, matéria, retornando à beta energia retornando a alfa, espírito. Então, esse segundo movimento, que é uma contrarreação do primeiro movimento, caracteriza para nós um decolapso ou uma recoerência, né? Estamos tornando coerente de novo os elementos da onda quântica, uma recoerência, o contrário da coerência, um decolapso, o contrário do colapso. Então, evidente que as forças universais estão nos mostrando esta realidade. E a evolução está nos levando exatamente a isto, né, a desmaterializarmos a nossa concretude, portanto, estamos efetuando o nosso decolapso. Então, assim, trazemos um novo conceito sob a interpretação de Ubaldi, né, para a física quântica, que é o conceito do decolapso. Fomos forçados a criar essa palavra, né? Porque não existem movimentos unilaterais no nosso universo. O nosso universo não anda só num sentido, né? Tudo que vai num sentido deve voltar no outro. Todo movimento deve ser contrabalançado pelo seu impulso contrário. Isso é da lei de ação-reação, que é uma das grandes leis da criação divina. Então, se o colapso ocorre no sentido, o sentido inverso será verdadeiro. Portanto, o decolapso é, sim, uma realidade. Só que ele não pode ser observado num laboratório, porque ele não se dá de um dia para o outro, de um minuto para o outro, de um instante para o outro. O movimento de decolapso está ocorrendo ao longo dos milhões de anos de evolução em que estamos efetuando, né? Então, sempre que nós espiritualizamos-nos em alguns aspectos das nossas grandezas, nós estamos efetuando o nosso decolapso, porque para nós agora decolapso é igual a desmaterialização ou espiritualização, né? Então, se o nosso universo surgiu por um imenso colapso da substância original divina,
que se precipitou na dimensão física, evidentemente que agora nós estamos assistindo através da expansão cósmica, né, o inflaton, através da expansão evolutiva, através da dilatação da nossa consciência, que é um processo de crescimento espiritual, nós estamos assistindo um movimento exatamente contrário, né? Se o primeiro movimento é caracterizado como involução, este agora é o movimento caracterizado como evolução, né? Então, assim, esses dois movimentos estão perfeitamente caracterizados na grande equação da substância. O colapso é alfa, beta, gama, o decolapso é gama, beta, alfa. Claríssimo para todos nós que estamos caminhando sob as águas de Ubalde, né? É claro? Então, vamos agregar um novo binômio à interpretação da complementaridade de Niels Bohr. Entre todos os binômios citados, né? Não podemos esquecer daquele, né, da granularidade e do emaranhamento, né, do fracionamento e da unicidade. E temos agora o binômio colapso-decolapso, ou o binômio coerência e decoerência, né? Então, o fenômeno do decolapso está libertando a substância da sua prisão física. Tá bem? Está libertando a substância do seu aprisionamento no espaço e no tempo. Certo? E nós podemos também remetermos-nos à interpretação de David Bohm. Vocês lembram da interpretação do óleo-movimento de David Bohm? Que é um estudo interessantíssimo, belíssimo, né, que nós já fizemos sobre a totalidade, né, de David Bohm, no qual David Bohm ele divide a totalidade em dois movimentos, o dobramento e o desdobramento, sob duas ordens, a ordem implícita e a ordem explícita. Se recordam disso? Então, o desdobramento do holomovimento gera a realidade física, portanto, corresponde ao colapso. E o desdobramento do holomovimento desfaz o colapso, portanto, corresponde ao decolapso, né? Então, os dois conceitos se conjugam perfeitamente. O colapso é o dobramento do holomovimento, é o movimento da totalidade, né? E o desdobramento é o decolapso, né? Que é o movimento da evolução, é um movimento de desfazimento da realidade, né? Então, meus amigos, nós podemos entender que existem no nosso universo dois movimentos essenciais de colapso, chamamos colapso primário e colapso secundário. O colapso primário é aquele que gerou o nosso universo. É a grande hecatombe da queda. É aquele movimento que nos retirou dos altiplanos divinos e nos precipitou nas planícies do espaço-tempo. Esse é o colapso primário. A evolução é o grande movimento que está desfazendo o colapso primário, né? Mas, depois que nós geramos esse grande movimento inicial, ocorrem subsequentes movimentos menores de colapso e decolapso a todo instante. Então, quando a matéria é embatumada e gera uma estrela, por exemplo, nós temos ali um colapso, né? Quando a estrela se irradia e vai morrendo, né, irradiando as suas energias até explodir numa explosão de supernova, ela faz o seu decolapso. Então, esses movimentos secundários, né, nós classificamos como colapso secundário. E nós fazemos o colapso a todo instante. Quando encarnamos, nós nos colapsamos na matéria física. E durante a vida, paulatinamente, né, sobretudo da segunda metade da vida em diante, nós estamos paulatinamente nos decolapsando, perdendo, né, a nossa coerência física, levando à degradação biológica do envelhecimento até a morte, né, que é um novo decolapso. É isso? Então, esses movimentos apenas mudam de nomes, mas são eles que fazem todos os ciclos existentes na vida e no universo, né? Tá claro? Então, a matéria escura, altamente compactante, ela está fazendo o colapso da onda quântica.
E as forças inflacionárias do universo, né, as forças a energia escura, expansiva, é a força decolapsante do universo, né, está fazendo, então, um movimento contrário, né. Está claro? Então, meus amigos, nós podemos já encerrar o nosso trabalho. Eh, acho que nós já abordamos todos os principais, eh, aspectos, envolvidos nessa questão, né. Podemos extrair dele profundos ensinamentos para nós vamos completar esses ensinamentos só ao passar pelo nosso PowerPoint, mas nós só podemos afirmar também que a nossa capacidade de colapsar a realidade é, no mínimo, igual à nossa capacidade de decolapsá-la. Então, se nós colapsamos esse imenso universo, se nós geramos a concretude física em que estamos presos, nós temos igual capacidade de desfazê-la. Que isso nos sirva como um desalento, como, né, uma ferramenta contra o desalento. Claro? Aliás, a lei e misericórdia de Deus está favorecendo o nosso decolapso, a nossa desmaterialização. Nós estamos sob o convite divino de retorno ao estado de espírito. Então, a lei divina está favorecendo exatamente este caminho. Por isso, os nossos anseios nos pedem, nos suplicam sempre: desmaterializemo-nos, desapeguemo-nos da matéria. Esta é a ordem máxima do universo, que corresponde à ordem da evolução, e nada mais é do que o chamado divino para que retornemos para a nossa casa, né? No nosso estado de puro espírito. Tá bem, amigos? E nós finalizamos esse nosso estudo lembrando, né, que o colapso quântico está muito bem detalhado no Evangelho, né, gente? Evidentemente que Cristo realizou várias proezas aos nossos olhos, nos disse veementemente, está lá em João capítulo 14, versículo 12, o que eu faço, podeis vós fazer e muito mais. Mas, em duas ocasiões, né, especiais, ele demonstrou para nós a capacidade do colapso quântico, a realidade do colapso quântico, convertendo energia em matéria, quando ele tomou 5 pães e 2 peixes, em 2 ocasiões, ergueu os olhos aos céus, abençoou o alimento e partiu-os seguidamente, e com isso alimentou os discípulos e as multidões, e todos comeram e se fartaram abundantemente, e ainda sobraram cestos de pães e de peixes. Houve aí um fenômeno extraordinário, a nossa ciência não se digna debruçar sobre ele para estudá-lo, mas nós podemos sim acreditar que é a consciência do Cristo, no seu profundo estado de crescimento, né, era capaz de manipular essas forças com muita facilidade e fazer, então, com que forças daquele ambiente ali da natureza se convertessem, se colapsassem em matéria palpável, né. Então, houve sim um colapso nas terras da Galileia há 2000 anos. Estejamos absolutamente certos disso, né. Por isso a nossa querida Sônia evocou a multiplicação dos pães e peixes como um dos grandes fenômenos que atesta para nós a realidade do colapso quântico. Bem, então vamos compartilhar um PowerPoint, porque vamos precisar aqui de alguns outros detalhes para fecharmos o nosso estudo, e convém então que nós, participemos. Só um minuto, amigos, espera aí.
Bem, então aqui estamos com o nosso PowerPoint de hoje, né? Colapso e decolapso, e esta grande realidade que é a participação da consciência criando o mundo em que estamos. Trazemos aqui uma curiosa figura, existem muitas figuras semelhantes a esta, que confundem a nossa mente. Vejam, olhem bem para essa figura. O que vocês estão vendo? Alguns de vocês poderá ter visto uma velha senhora, com um pano na cabeça, com seu nariz proeminente, mas nós podemos identificar também aí uma jovem, de perfil, onde nós estamos vendo a sua orelha, onde é o olho da velha, né? Um dos olhos da velha é a orelha da jovem, e o nariz da velha é o queixo da jovem. Então, essa figura aí, ela está emaranhada. Nós não sabemos dizer se é uma figura de jovem ou uma figura de uma velha. Esses dois estados se alternam na nossa mente. Ora a gente enxerga a velha, ora a gente enxerga a nova, a jovem. Então, isso aí é um exemplo assim que podemos evocar para um estado de superposição ou sobreposição quântica, porque vocês estão vendo aí uma indefinição entre o estado de velho e o estado de jovem, né? Nós não sabemos o que é. Quando você faz uma opção, aí você colapsa. Então, agora eu vou enxergar só a jovem, porque eu estou preferindo a jovem, né? Tomara que a minha mulher não me xingue, né? Eu estou vendo só a jovem, eu vou ficar só com a jovem, então eu colapsei o estado da jovem e resolvo, então, convencer, né, a minha consciência de que eu estou enxergando só a jovem. Então, isso seria um exemplo para nós do que é o colapso quântico, né? Aqui também temos uma figura muito curiosa, que é uma bailarina quântica, e para alguns de vocês ela está girando só para um lado. Alguns vão vê-la girando para a esquerda, outros vão vê-la girando para a direita. Existem teorias que falam, né, que o cérebro mais emocional vê-la girando para a esquerda, o cérebro mais racional vê-la virando para a direita, não sei. Mas se vocês, né, desviarem um pouco os olhos ou fecharem ligeiramente os olhos, vocês poderão ver que ela muda de lado. Ó, ela pode girar para um lado, pode girar para o outro. Eu não sei se vocês conseguiram, esse fenômeno, alguns de vocês vão conseguir vê-la trocar de lado, né, misteriosamente, de repente ela passa a girar ao contrário. Vamos lá, vamos dar um minuto de observações para que vocês possam ver se ela, de fato, vai mudar o lado que está girando. É um desenho curioso, né. Eu agora consegui fazer trocá-la de lado, né, e eu acho que muitos de vocês devem ter visto ela girar para a esquerda, outros devem ter visto girar para a direita. Aqui também é uma fotografia muito interessante de uns pratos presos num armário, e nós não sabemos dizer se esses pratos estão inteiros ou quebrados. Eles estão em estado de superposição. Quando nós abrirmos, este armário, alguns dos pratos vão estar quebrados, outros vão estar inteiros, mas, por enquanto, eles estão aí em sobreposição. São pratos quebrados inteiros ao mesmo tempo, né. Aqui essa gravura retirada de um livro de física quântica, e mostra-nos, né, algo que nos parece, quando você vê esse princípio, você diz assim: "Mas isso é sério mesmo? Isso está sendo dito por cientistas?". Para que a gente veja, né, como é curioso o mundo quântico, como ele denota essa sutilidade, né, como é um mundo inefável, abstrato, né. Aí está um cientista passando ao mesmo tempo por 2 fendas e se desdobrando em 2. Ele fica com o seu corpo esfarelado, né, meio partido, como se fosse em 2, e um observador, ao olhar essa gravura, vai fazer o colapso e fazer com que o cientista volte a se tornar um só.
né? É claro que isso não acontece no nosso macrocosmo, no nosso universo habitual, mas isso ocorre lá no micro-universo, né? Aqui temos uma outra tirinha muito interessante, retirada de um livro de física quântica, que diz o seguinte, né? Dois cientistas estão conversando, né? E um diz assim: é óbvio que a aplicação da interpretação de Copenhague da teoria quântica a objetos macroscópicos é ridícula, porque implicaria que as coisas cotidianas só existem como uma superposição de todos os estados possíveis até que, de fato, as observemos. Certo, Cris? Aí a Cris colapsa. A Cris é aquele montoado lá, né, de aquelas circunvoluções ali de energias, né? Quando ele olha para a Cris colapsa. Certo, Eric? Completo e absoluto lixo, né? Ele deixa de olhar a Cris volta ao seu estado de superposição, né? E ele completa, embora eu suponha que não haja mal em especular sobre as possibilidades divertidas. E, de fato, o mundo intraatômico é divertido, porque é um mundo dessa natureza. Você não observa a partícula quântica, ela está livre no seu estado de superposição, ela não sabe muito bem o que ela está lá flutuando entre várias possibilidades, você a olha, ela se apresenta como você deseja que ela se apresente e você deixa de olhar, ela volta para o seu universo indefinido, né? O Einstein também ele se negou a aceitar esse estado e ele escreveu a um amigo essa sua frase aí, né? Gosto de pensar que a Lua está lá, mesmo que eu não a esteja olhando, porque de repente os físicos estão dizendo a Lua existe porque nós a observamos, né? E o Einstein, então, com as suas elegantes tiragens, nos deixou essa curiosa frase, né? Então, vamos lá ao gato de Schrödinger, famoso. Vamos destrinchar o nosso gatinho, vamos tentar, então, retirá-lo dessa posição incômoda. O Schrödinger, então, para nos demonstrar, na nossa linguagem habitual, a incoerência da física quântica, ele propôs um experimento. Ele queria colocar um gato numa caixa hermeticamente fechada. As más línguas dizem que isso foi uma sugestão do seu cachorro. Eu ouvi dizer isso em certa época, achei muito interessante. O seu cachorro que sugeriu, né? Colocar o gato chato lá nessa caixa, né? E lá existiria um frasco com uma substância venenosa, um gás venenoso, e uma substância radioativa ali presente. Essa substância radioativa pode ou não emitir uma partícula radioativa. E esse processo da emissão da partícula radioativa é um processo quântico, portanto, ele está subordinado a um estado de superposição. Ou seja, ela pode ser liberada ou não, ela existe ali, nesse limbo, nessa indecisão. Se a partícula é liberada, existe um contador Geiger que detecta a presença da partícula, aciona o martelo quebra o frasco deixa escapar o gás venenoso, o gato morre, né? Parece muito simples, né? Parece simples. Mas a complexidade desse experimento está no fato de que a emissão da partícula radioativa é um fenômeno quântico e existe num estado de sobreposição. Portanto, a partícula está ou não liberada do núcleo, ela está nessa indecisão. Então, na verdade, o gato está indeciso, permanentemente indeciso, em estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. Então, é como se o gato, dentro dessa caixa exótica aí do Schrödinger, o gato entrasse num estado de superposição de estado. E ele agora é um gato vivo, morto ao mesmo tempo. E ele vai sair desse estado só a hora que você abrir a caixa e olhar o gato. Se você desejar ardentemente, você gosta muito do seu gato, se você desejar ardentemente que ele continue vivo, você vai encontrar no vivo.
Se você não gosta do seu gato e ele é chato, você vai encontrar no morto. Vai depender da sua escolha, do que você quer encontrar dentro da caixa, o gato vivo ou morto. Então, o gato vive nesse estado emaranhado, nesse estado sobreposto. O gato de Schrödinger, então, é um contrassenso, é um gato vivo-morto. Aí está o contrassenso da física. E esse experimento de Schrödinger, ele foi criado por ele para nos mostrar exatamente essa impossibilidade, porque no nosso universo, o gato ou está vivo ou o gato está morto. Nós não podemos conviver com um gato vivo ou morto ao mesmo tempo. É um gato incoerente, é um gato que nos incomoda. Incomoda tanto que o Stephen Hawking dizia, né, que quando ouvia falar de um gato Schrödinger, ele corria para pegar o seu revólver, porque ele queria matar o gato, dar um tiro no gato e acabar com a agonia do coitado do bichinho, sabe? Que está lá, não é vivo, é morto, é vivo, ele não sabe, né? É claro que é uma brincadeira do Stephen Hawking, né? Ele disse que tinha vontade de pegar o seu revólver e matar o gato, acabar com essa história, porque esse gato está aí, vivo ou morto até hoje. Não tem como tirar o gato dessa situação, né? É um gato incoerente. O gato Schrödinger suscita muitos paradoxos para nós, né? Como é possível existir nesse estado? Será que o próprio gato pode observar a sua condição e se manter vivo ou morto? Bem, existem muitas incoerências, muitas brincadeiras em torno do gato. O fato é que o gato nos mostra a condição que vivem as partículas atômicas. Elas estão presas entre dois mundos. Elas são virtuais e reais. Elas existem e não existem ao mesmo tempo. Esta que é a grande incoerência que nós nos deparamos com ela no micro-universo, que mostra a própria incoerência do nosso universo, porque o nosso universo é assim, o nosso universo é um misto das duas realidades. O nosso universo é uma mistura de espírito e matéria, nós somos essa mistura. Nós somos gatos quânticos, né? Nós somos espíritos e matéria, somos onda e somos partículas. Como espírito, nós pertencemos à realidade divina, somos, portanto, irreal, né, do nosso ponto de vista, e como espíritos caídos e materializados, nós pertencemos ao universo do espaço-tempo. Então, nós somos os próprios vivos mortos a que Jesus se referia, né? Somos exatamente isso, né? Sepulcros caiados, né? Estamos mortos nos nossos sepulcros, né? Vivos somente na realidade divina. Então, exatamente por isso, né, que Paulo de Tarso veio nos pedir, né? Desperta tu que dormes, né? Assim dizia, né? O nosso Paulo de Tarso, né? Desperta tu que dormes, está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Né? Então, somos os mortos do Evangelho, né? Por isso Jesus pediu lá ao mancebo, né, que queria segui-lo, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? E, de fato, então, nós damos razão ao gato de Schrödinger, né? Aqui uma outra brincadeirinha em torno do gato de Schrödinger. O Schrödinger está lá falando, né, na sua terapia, estou e não estou triste pelo meu gato. Bem, e voltando agora ao fenômeno do Zenão quântico, o EZQ, o paradoxo de Turing, né, que nós mencionamos para vocês, que foi proposto por Leonid Kalfin, um russo, né, em 1957, e depois foi muito bem estabelecido pelos físicos Mira e Sudaran. Sudaran deve ser a pronúncia assim, né, dois indianos que deram o nome, então, de EZQ. O paradoxo do Zenão quântico trouxe outra grande incoerência para a questão da consciência criar a realidade, porque aí todos aqueles estudiosos, né, sobretudo os espiritualistas, que se deram conta de que nós criamos a realidade, que nós temos um poder mental imenso para criarmos e materializarmos os nossos desejos, quando se depararam com o fenômeno
do efeito Zenão quântico, eles passaram a falar assim: olha, você pensa firmemente naquilo que quer, mas depois deixa de pensar, porque se você pensar continuamente, você paralisa o processo pelo efeito Ezequiel. Pelo Ezequiel, você vai paralisar os seus desejos. Você não pode permanentemente ficar pensando nele. Então, gerou-se uma certa incongruência. Nós devemos insistir permanentemente em tudo aquilo que queremos? Parece ser o mais evidente, né? Quanto mais você investe a sua vontade, a sua energia mental na execução de um projeto, você tende a executá-lo. Mas o Zenão quântico veio aí falar o contrário e gerou um certo tumulto aí nessa questão, né? Que agora vocês certamente estão entendendo. E aí, devemos permanentemente ir atrás dos nossos anseios, alimentando-os sempre na nossa mente, ou pensamos e esquecemos dele? Eu sou favorável a acreditar que devo investir permanentemente, né, que o efeito Zenão quântico trata de uma realidade lá do micromundo, que no nosso universo, se desdobra de uma outra maneira, né. Bem, aqui nós trouxemos um pequeno esquema para vocês, mostrando que, de fato, nós decolapsamos a realidade e que o decolapso nos parece ser uma realidade, né. Então, aqui do primeiro lado desse esquema, nós temos aqui o colapso quântico, onde a a dimensão conceitual, a alfa-espírito, né, que participa da realidade não local, ela se converte em dimensão dinâmica, o mundo de beta-energia, que é um universo de transição, e se materializa na dimensão física, o universo de gama, o universo da matéria, representando a realidade local. Então, o colapso para nós, né, o colapso quântico é o caminho que vai da dimensão conceitual, passando pela dimensão dinâmica e termina na dimensão física. É o movimento, então, que traz a realidade não local para a realidade local. E o decolapso é o contrário, quando nós migramos toda a nossa potencialidade inserida na matéria de volta ao estado do espírito, passando então por beta, né, a transição, e terminando novamente na realidade não local. Então, este é o movimento da evolução, este é o movimento da involução, este é o movimento da queda do espírito, este é o movimento de salvação do espírito, através da evolução, que podemos chamar de decolapso e colapso, respectivamente, fazendo assim uma conformação de conceitos, né? Trazendo, então, conceitos da física para o âmbito da espiritualidade de Ubaldi, né? Mas ressaltamos aí, neste nosso assunto de hoje, o agente colapsante da realidade, o espírito. Este, de fato, é o nosso herói, né? É aquele que é o tema que sobressai deste assunto do colapso quântico. E devemos agora nos concentrar neste importante aspecto da física quântica, onde suscita-se a participação da consciência. Que consciência é essa? Como a consciência faz esse colapso? O que nós podemos extrair deste conhecimento para nós na atualidade? É o que nós, então, vamos conversar nos nossos 3 encontros aqui para frente, né. Vejam vocês que nós investimos bastante nessa temática, por ela nos parecer a mais importante, o aspecto mais importante, o tema central da física quântica. A física quântica nos faz agora debruçarmos sobre este elemento impalpável, que é a consciência. Isso para nós é fantástico. Então, amigos, isso é o que nós tínhamos para trazer para vocês hoje. Sônia, nós podemos, interromper a gravação, porque agora vamos passar por um bate-papo, e foi uma alegria muito grande compartilharmos esse instante com vocês. Espero que o assunto tenha ficado um pouco mais